Capítulo 20. Edifício filosófico, religioso, passagem de Jesus e futuro espiritual da Terra. Ainda no edifício filosófico, religioso, fomos convidados por Virna a ingressar no cinema local. Esse, por sua vez, exibia a história de Jesus em sua passagem pela Terra. Conforme já adiantara no campus, graças à intercessão das consciências superiores, estavam disponíveis a todos a tecnologia de vivência em realidade virtual, através da qual seria possível captarmos emoções e sensações de todos os personagens presentes na cena. Dessa vez, entretanto, não se tratava meramente de um filme, mas de uma exibição da história de Jesus. Poderíamos, de fato, viajar no tempo, visitando os acontecimentos do passado, conforme verdadeiramente ocorreram, sendo, portanto, um registro dos fatos arquivados na memória do planeta. Dessa maneira, nossos irmãos estrangeiros poderiam realmente imergir-se na encarnação de Jesus, vivenciando a grandiosidade de sua obra e captando a dimensão de sua importância no processo de evolução consciencial da Terra, sobretudo nas culturas ocidentais, sumariamente embasadas em seus ensinamentos. Apesar de ter encarnado no Oriente do planeta, eu conhecia a história do venerável Mestre Jesus e tanto eu quanto Jade, de formação religiosa cristã, ansiávamos conhecer sua história tal qual se passara, colhendo na fonte a verdade de seus ensinamentos. Comparecemos, assim, ao horário marcado para o início da sessão. De modo similar à sessão do Edifício das Artes, tivemos de usar um utensílio especial que nos ampliaria as percepções e sensações. O recinto contava ainda com tecnologia que facilitar-nos-ia a volitação, a fim de que pudéssemos observar as cenas dos diversos ângulos possíveis. Passamos todos por uma breve preleção antes do início da apresentação, em companhia de numerosas criaturas extraterrestres, todas ansiosas para conhecer o admirável Jesus, mestre dos mais relevantes para nosso planeta. Já dentro da sala escura, todos nos reunimos no centro da mesma, quando se deu início à realidade virtual. Em segundos, a paisagem de um imenso campo aberto formou-se. Tratava-se do mestre a ensinar seus discípulos a respeito do cuidado divino para conosco. Olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? E não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Os gentios é que se afadigam com essas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele dar-vos-á essas coisas. Apreciava atentamente a rara beleza de tal cena. Lancei um pequeno voo a fim de melhor observar o grupo sob nova perspectiva e presenciei um intenso halo energético a desprender-se do mestre, dilatando-se e envolvendo a todos presentes ali como um manto de luz, imergindo seus discípulos em uma atmosfera de amor e sabedoria. Mal sabiam que a simples presença do mestre induziria-lhes aos mais profundos processos de cura, sem que mesmo se apercebessem. Na esfera invisível, uma vultosa plateia acompanhava o Cristo, como a lhe tutelar a jornada pela terra, auxiliando-o no fiel cumprimento de seu dever junto aos homens. Percebíamos ainda no campo sutil, mediante as orientações de Jesus, o abalo das crenças dos discípulos com relação aos atributos do Criador. O mestre apresentava-lhes um Deus cuidadoso e benevolente, contrastando com a visão que sustentavam em suas tradições. Desse modo, clarões de consciência refrescavam-lhes a atmosfera mental, permitindo-lhes o ancoramento de novos fios tenuíssimos de luz. Estes, por sua vez, estabeleciam um novo canal nutritivo de seus espíritos com o plano extrafísico. Certamente, o venerável Mestre Jesus lançava as bases preparatórias para a futura missão daquelas criaturas na Terra, que deveriam entregar suas vidas ao Senhor, de modo a executar a obra coordenada por Jesus. Lográvamos, mediante a tecnologia ali instalada, imergir no panorama das sensações emanadas. Um doce e suave corrente eletromagnética sensibilizava-nos à alma, trazendo-nos conforto e segurança. E mesmo naquele contexto virtual, estabelecíamos uma estreita conexão com o Criador. Os estrangeiros presentes no recinto emocionavam-se intensamente ao contato com a esplendorosa cena.
A força magnética de Jesus revelava-se sobrenatural e inspiradora mesmo a tais almas, tão vivenciadas nas sublimes emoções dos mundos avançados. E assim prosseguia o mestre. Portanto, não tenhais medo, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se alegra em dar-vos o reino. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidade. Preparem bolsas que não envelhecem, e nos céus, um tesouro inesgotável, onde o ladrão não o alcança, nem a traça o corrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus exortava todos ao abandono da ganância e da busca vil pelo enriquecimento egoísta, que em nada nos acrescentaria quando adentrando a vida espiritual. Convidava-os, sobretudo, a cultivar os verdadeiros tesouros, os tesouros das virtudes, que carrearíamos perpetuamente, como conquistas espirituais que verdadeiramente purificariam nossa veste sutil, inundando-a de matéria astral de alto teor vibratório e lançando-nos aos altiplanos celestes. Após o encerramento da cena, foi dada uma pausa na apresentação. Em breve, uma nova passagem de Jesus seria exposta. Estruturaram a apresentação com base nos principais ensinamentos do Mestre, permitindo ao visitante entrar e sair do recinto conforme lhe aprovesse. Assim o fizemos. Tal exposição nos foi suficiente para a experimentação da tecnologia. Saímos todos satisfeitos e sobremaneira inebriados pelo sentimento de amor que o contato com o Cristo nos proporcionara. Demos, assim, prosseguimento à nossa visitação ao edifício filosófico religioso. Conforme combinado, restava-nos ainda uma última atração, o futuro da espiritualidade humana. Percorremos o extenso corredor do pavilhão, buscando a última sala de apresentação, onde seriam expostas tais cenas. Dessa vez, tratava-se de um imenso auditório, cuja sessão estava prestes a iniciar. As criaturas, pouco a pouco, tomavam seus assentos. Seria uma valiosa oportunidade às consciências extraterrestres para melhor compreenderem sua missão entre os homens, pois o projeto futuro de nossa evolução consciencial contava, certamente, com a contribuição desses irmãos. Portanto, contemplar as metas evolutivas projetadas para o porvir seria-lhes um inspirador contributo na consecução de suas responsabilidades. Todos sentamos confortavelmente e, ao horário previsto, um simpático palestrante apossou-se do púlpito central, dando início àquele importante evento. Assim colocou o palestrante. Sejam todos muito bem-vindos, companheiros. Iniciaremos nossa apresentação. Como sabem, nosso objetivo central é passar-lhes as perspectivas futuras da evolução consciencial humana. Aqueles que já visitaram as diversas exposições de nossa casa puderam acompanhar como o homem vem dilatando seu arcabouço espiritual gradualmente, aprofundando-se em noções de ética, moral e boa conduta, percorrendo as sendas arduamente abertas pelos diversos mestres, na obscura floresta da ignorância humana, desde o início dos tempos. Assim, de século em século, importantes contributos têm sido ofertados ao homem desde as esferas superiores, a fim de que cumpra o projeto divino estipulado ao nosso planeta. Deve a Terra, assim como outros orbes, ascender na escala dos mundos, quando o assunto é espiritualidade, consciência e comunhão com o Criador, cabendo-lhe estreitar os laços com o mesmo, abandonando o primitivismo das manifestações inferiores, lançando-se às sublimes expressões da virtude superior, nas quais a fraternidade, o amor e a humildade serão a tônica nos corações humanos. Para isso, muitos dos aqui presentes se inscreveram, com vistas a contribuir em nosso processo de transição planetária, permitindo que os clarões de consciência no espírito do homem sejam implantados. Pois bem, nossos benfeitores do mais alto, que presidem a evolução de nosso planeta, têm um projeto para nossa espiritualidade futura, sendo esse o objeto de nossa explanação por aqui. Apresentarei-lhes agora, em projeção holográfica tridimensional, um filme que resume tal contexto. A tecnologia presente no recinto passou a projetar o homem do futuro, evidenciando todos os corpos sutis a compô-lo, desdobrados um do outro. Figurávamos ainda a ativação dos centros energéticos superiores, que deveriam tornar-se cada vez mais vivos e resplandecentes, revelando o despertar das faculdades elevadas de nossa alma. Tais faculdades mais expandidas dilatariam a capacidade mediúnica das criaturas,
tornando-se presente na maioria delas, de modo consciente e ostensivo. Filamentos refulgentes mostravam a conexão íntima do homem com a espiritualidade altiva, ampliando sua intuição e também possibilitando a captação de frequências vibratórias mais elevadas, que, por sua vez, avultariam suas realizações no plano físico. Novos panoramas mentais lhe seriam descortinados, estreitar-se-iam os elos com inteligências siderais que o auxiliariam no desenvolvimento intelectual e espiritual. Observava-se no corpo emocional humano ali representado um profundo processo de purificação e cura do mesmo. Notava-se a supressão de regiões perturbadas, petrificadas, escurecidas pelo passado delituoso e conflitivo que ainda sobrevive na maioria dos campos psicoemocionais terrestres. Eram traumas enraizados na alma do homem, desde tempos longínquos, em encarnações pregressas, obstaculizando-lhe o desenvolvimento e ascensão, conduzindo-o invariavelmente a zonas de sofrimento e aflição emocional após os sucessivos desencarnes. Sob as novas perspectivas, veríamos a tristeza, a ansiedade, a raiva e a agressividade transmutarem-se em emoções mais brandas e pacíficas, instituindo, no reino interior humano, o império do amor, da paz e da benevolência. As forças sutis que ora atuam sobre o campo vibratório terrestre impeliriam o homem encarnado a submeter-se aos intensos processos de expurgação requeridos. Assim, muitos projetos reencarnatórios teriam como cerne a depuração espiritual, que seria acelerada, podendo, numa única encarnação, o indivíduo realizar profundas limpezas em seu campo energético, libertando-se dos pesados grilhões das emoções perturbadoras. A imagem do corpo humano desdobrado em suas diversas composições sutis foi, então, substituída pela representação das massas populacionais a comporem as religiões planetárias. Observávamos, assim, em seus templos, muitos cristãos, judeus, islâmicos, hindus e budistas em oração. Diante da nova perspectiva, do alargamento consciencial humano, percebia-se um esfacelamento gradual da rigidez dogmática das variadas tradições. E pouco a pouco, as tão marcadas dissensões e sectarismos religiosos feneceriam, originando uma espiritualidade cada vez mais cósmica, descentralizada da personalidade de profetas, culminando numa religião global, embasada nos nobres valores da fraternidade e sabedoria. Teríamos, desse modo, uma jubilosa atmosfera fluídica a envolver a Terra, uma vez que a aura dos encarnados estaria cada vez mais sanificada, liberta das escórias do egoísmo e do orgulho. Nessa nova realidade, as nuvens cinzentas de pensamentos perturbadores, que ora circulam em nossa psicosfera, dissipar-se-iam, sendo substituídas por nuvens alvas de matéria astral purificada e vivificante, das quais as criaturas sorveriam seu alimento espiritual mais elevado. Contemplávamos ainda, na holografia tridimensional, uma Terra envolvida por uma aura clara e radiante, e logo abaixo bilhões de luzes diminutas cintilando sobre a crosta terrestre, representando as almas dos encarnados, em intercâmbio fluídico intenso com as nuvens iluminadas. Quão graciosa era tal cena! Um planeta renovado, purificado pelo amor de nosso Pai. No desenrolar da exibição, presenciávamos a iluminada Terra, estabelecendo elos fluídicos fulgurantes com outras estrelas da galáxia, como se uma irmandade, em equivalente gradação evolutiva, se estabelecesse. Nosso orbe adentraria uma exultante festividade intergaláctica, compartilhando as elevadas vibrações de outras esferas, que cada vez mais intensamente passariam a nutri-la fluidicamente. De modo inexplicável, na representação, os planetas pareciam possuir vida própria, constituindo-se parte viva e inteligente da criação, a desejarem-se e buscarem-se mutuamente em comunhão. A antes infante, primitiva e apagada terra, enfeitava-se esmeradamente para desfilar em seu irradiante baile de núpcias. Dando prosseguimento à apresentação, via-se noutro recorte da holografia indivíduos de alto quilate espiritual atuando vividamente no processo de transição planetária. Encabeçavam reuniões a tomar curso em variadas estrelas do cosmos, a fim de elucidar suas populações quanto ao delicado processo vivido por nossa Mãe Terra, convidando milhares de criaturas a ofertarem suas virtudes de amor e compaixão em benefício de nosso planeta.
Seus inflamados discursos confrangiam seus concidadãos ao dadivoso contributo com nossa necessitada Mãe Terra. E, impelidos pelo amor universal, aventuravam-se pelos confins das galáxias rumo ao nosso orbe, despedindo-se de suas fraternidades para embarcar nessa imprevisível empreitada. Divisava ao nosso lado muitos estrangeiros profundamente tocados, verificando a própria história a perpassar-lhes pelos olhos. Corajosos benfeitores que irrompiam a terra arrasada a fim de estabelecer as bases do novo mundo. Quão nobre e excelsa missão! O filme prosseguia. Modernos veículos interestelares aportavam no astral da Terra, depois de vencerem veneráveis distâncias, sendo calorosamente recepcionados nas cidades astrais. No final da apresentação, uma mensagem carismática do governador de Renascer. Aos imigrantes que assistem nossa apresentação, minha sincera gratidão. Espero que estejam bem alojados e confortáveis em nossas dependências. Preparamos nossa casa com muito carinho e dedicação para bem recebê-los. São raios de luz advindos das estrelas a romperem a densa névoa do sofrimento humano. Temos empenhado homéricos esforços a fim de bem prepará-los para a descida na crosta, e sabemos que operarão gloriosas transformações em nosso planeta, auxiliando o homem a cumprir essa preciosa etapa de sua escalada evolutiva. Agradeço-lhes profundamente em nome de nossa comunidade. Que Deus nos abençoe a jornada. Assim encerrava-se aquela apresentação. Ainda com os olhos marejados e profundamente impactado pela beleza daquela mensagem, fui pouco a pouco recobrando o equilíbrio emocional. Uma massiva parcela dos ali presentes compartilhava o sentimento de fraternidade e abraçava-se fraternalmente, reconhecendo a magnitude daquela missão. A presença de Nosso Senhor inundava-nos o espírito, ocupando qualquer lacuna de solidão que viesse a nos assolar. Percebíamos ser aquele projeto, acima de tudo, uma obra de sua autoria, a respeitar seus excelsos desígnios para nosso planeta. Ao tempo demandado por ele, nossa querida Terra deveria transformar-se, ascenderia na escala dos mundos, olvidando a infância espiritual, regada de excessos, ignorância e sofrimentos, para adentrar sua feliz maturidade, na qual o amor e a sabedoria seriam imperiosos ditames, cada vez mais ressonantes no íntimo das criaturas. O inverno passaria, os vales de sombra e solidão feneceriam gradualmente, não mais escuridão na essência dos homens. Eis que a aurora fulgurante, com seus resplandecentes raios de luz, despertaria a semente dormente, fazendo-a germinar, originando campos repletos de flores e vida. Essa seria a terra renovada, em construção com o auxílio dessas laboriosas almas. Envolvidos por essa jubilosa atmosfera, abraçamo-nos, cada qual em nosso pequeno grupo, condecorando aquele momento único. Passado o jorro de sentimentos, dirigimo-nos à saída do recinto. Essa seria nossa última parada no edifício filosófico religioso. Esperava, alegre, quais outras surpresas nos revelaria o complexo Alvorada Celeste.